começar a tarde, então, com muito entusiasmo, convidamos ao palco Luciano Potter, palestrante, podcaster, jornalista e comunicador. Desde 1999 no mercado, acumula dezenas de programas em rádios, TVs e podcasts, além de trabalhos em jornais e sites. Participa de coberturas nacionais e internacionais, como Copas do Mundo, TED Talks e eventos de inovação e tecnologia espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Em 25 anos, foram mais de 5.000 entrevistas importantes, leves, tristes ou alegres, sérias ou divertidas. São 25 anos escutando, mas também falando, filmando e escrevendo. Em suas palestras, programas, podcasts e vídeos, ensina a arte da escuta profunda, celebra a amizade como ponte para conexões humanas genuínas, transformando vozes em laços que inspiram, informam e humanizam o mundo ao seu redor. E desde 2018 e 2019 é pai de 2 meninos, o verdadeiro doce desafio da vida dele para falar sobre cuidado, amizade e conexões humanas. Tudo contigo, Potter. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, gente? Poucas vezes eu cheguei num lugar para palestrar. Geralmente são eventos de inovação, são eventos de tecnologia que cuidam do mercado de trabalho, né? E a gente sente uma energia tão boa, sabe? E mais do que isso, eu acho que aqui na plateia vai ter uns anjinhos me assistindo. Tem anjos trabalhando aqui. E vou falar de uma coisa muito importante, chamada amizade. Amizade todo mundo tem. Todo mundo aqui tem amizade, né? Amizade serve para isso aqui. Serve para isso aqui. Fazer sacanagem também. Deixa o cara você tirar sozinho. Serve para fazer umas coisas um pouco mais pesadas, né? Como essas aqui. Que a gente não pode mostrar. Mas a amizade é algo que nos leva para frente. E eu acho que a gente está vivendo... Quando alguma coisa dá certo é porque as pessoas têm algum tipo de conexão real mesmo, de verdade. E eu descobri recentemente que os 7 pecados capitais têm tudo a ver com amizade. Vocês querem ver uma coisa? Bate palma quem tem um amigo preguiçoso. Bate palma quem tem um amigo, tipo esse cara aqui, raivoso. Impressionante, hein? Amizades tão boas. Boas escolhas de amizade. Bate palma quem tem amigo invejoso. Teve mais aplausos também. Quem tem amigo pão duro, bate palma. Temos uma unanimidade. Né? Amigo grosso. E estamos vendo como está conectando completamente com a amizade, 7 pecados capitais, né? E tem também quem tem, deixa eu ver o que mais tem aqui. Edson, não está passando aqui. Passa para mim. Aí, soberbo. Quem tem amigo soberbo? Ok. E bate palma quem tem um amigo choioso. Às vezes a gente não sabe o que as pessoas fazem, né? Eu não sei como é que é. Então deixa assim, vamos deixar por aqui. Bom, eu tô aqui. Edson, acho que vou ter que ser contigo, hein, Mel? Aqui não tá rolando. A amizade pode estar em qualquer lugar, na verdade. Aliás, nós formamos cidades em volta de amizade. Né? A gente consegue se conectar com pessoas completamente diferentes da gente, ou até nem tão pessoas. A gente faz amizade com qualquer tipo de ser vivo. Por exemplo, se a gente for pegar e contar a história da cidade, Edson, por favor... A cidade foi forjada com trabalho, né? Literalmente forjada. Também, por favor, Edson, foi forjada com religiosidade, ou alguma coisa que a gente acreditava em algo superior. Também foi forjado com trabalho, né? Onde a gente começou a se juntar. E, principalmente, desde o primeiro purgo da história da humanidade, a gente se juntava no melhor lugar do mundo para fazer amigo, o bar. Né? Porque é muito difícil fazer amigo bebendo leite. É muito complicado fazer isso. Enfim, o lugar sempre é muito importante. E o bar é um lugar legal. E o bar pode ser uma coisa metafórica, porque o bar a gente faz amizade muito rápido, sem ser comprado. Por exemplo. Chega mais! Eu pago uma bebida pelo sacrifício. Eu vou ligar para o meu padrinho. Vem pra cá, estão dando bebida de graça. Quando a bebida de graça é muito mais fácil fazer amizade, né? A amizade local, uma das séries mais famosas, que linkam 6 amigos. O final, aliás, quem não assistiu Friends, é um spoiler gigantesco. Porque eu vou botar para vocês aqui a última cena de Friends. Então fecha os olhos, quem não assistiu Friends ou está assistindo.
Cara, quem não assistiu Friends pode ser retirado da sala, na real. Boa, né? Não é uma boa pessoa, né? Enfim. Mas olha só como é que acaba a série. Sobe só, Edson. So I guess this is it. So. It's harder than I thought it would be. Do you guys have to go to the new house right away, or do you have some time? We got the. Okay, should we get some coffee? Where? Eu fiz questão de colocar esse vídeo porque a série acaba mostrando um apartamento onde quase tudo foi vivido. A brincadeira com o where, né? Onde, é porque eles ficaram ou na casa ou no café a série inteira, né? Mas eu fiz questão de colocar isso aqui porque nós estamos num lugar onde é um lugar. As amizades acontecem também porque existe um lugar para ser vivido. E às vezes pode ser o pior lugar do planeta Terra. Tem uma série de muito sucesso que está guardada na HBO Max, ou seja, ou em DVD, chamada Band of Brothers, que conta a história de um pelotão norte-americano que desce na Segunda Guerra Mundial, e a série mostra, a história real que a série mostra, eles treinando para chegar de paraquedas na Europa, descer lá para derrubar o nazismo. E aí a série vai desenvolvendo e tu vai aprendendo com as cenas de guerra que mais do que a guerra, que é o pior lugar do mundo, porque na guerra estão todos os crimes do mundo ao mesmo tempo, pega o Código Penal inteiro e tá ali. Todos os crimes acontecem todos os dias de uma guerra. E lá dentro, a única conexão que resta para quem está vivendo um inferno literal na Terra são amizades. Amizades vai valer. E a Segunda Guerra Mundial, que tirou tantos, milhões e milhões de vidas de maneiras muito brutais, infelizmente também são momentos que a gente começa a estudar e entender melhor o ser humano. A gente aprende com nossos erros. Tanto é que um pesquisador americano ouviu 500 mil soldados americanos que passaram todo aquele tempo e, obviamente, sobreviveram ao inferno e descobriu que quando chega lá, na hora do pega-pra-capá, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, o que resta é amizade. Eles esquecem que eles estão lutando por um país ou por uma ideologia. Resta só vínculos humanos. Então, no melhor lugar do mundo, a salvação apenas pode ser a amizade. O vínculo humano com uma outra pessoa. Eu me agarro nisso. Literalmente nisso. Está aqui. A gente esquece a ideologia e só resta salvar os nossos amigos ou ser salvo pelos nossos amigos. No pior lugar do mundo. E aí pesquisas, se eu estou num lugar de muita pesquisa, onde as pesquisas viram realidade, quando a gente tem afeto perto, a gente desativa o medo. Exatamente isso. Quando a gente tem gente por perto, a gente fica mais forte. E ao contrário, também, a exclusão social, não ter amigos, não ter ninguém por perto, nos retira e atinge a gente por dentro. Vai ser uma dor física, porque pega os mesmos lugares do cérebro. Então, a gente consegue juntar neurociência, psicologia e biologia em cima de algo muito triste que é a guerra e entender que vínculos humanos são absolutamente importantes. Eu perdi recentemente 2 grandes amigos. Talvez vocês tenham ouvido ou lido alguma coisa deles, que é o Magro Lima, o Marcão e o Davi Coimbra, num espaço de tempo muito curto. O Marcão nos deixou em agosto de 2021 e o Davi em maio de 2022. Esses caras, eles tinham uma característica que era dos dois. Eles liam muito. E a leitura aproximava eles de outras pessoas e de outros mundos, inclusive pessoas imaginárias. E eu tenho certeza que aqui, todo mundo que está nessa sala perdeu alguém no meio do caminho. Perdeu alguém que a gente não esperava perder. Perdeu alguém que estava tudo certo. E de repente veio um câncer. O cara renasce nos Estados Unidos, uma pesquisa científica, fica 10 anos ao lado do filho dele, que ele veria só até uns 2 anos de idade, porque ele estava
No Brasil não tinha salvação, e o Davi ganhou 10 anos ao lado do filho dele. E o Marcão nos deixou sem saber qual foi a razão dele ter nos deixado. Ele começou a perder os movimentos, veio a pandemia, ele pegou Covid, aí teve que usar respirador e não conseguiu sair de lá, porque ele estava muito fraco. Mas esses dois caras, e eu quero que vocês pensem agora em quem ficou pelo caminho, o quanto deles ainda está dentro de vocês. E aí, a gente descobre, quando a gente perde amigos, que a gente fica um pouquinho mais só. A gente perde alguém que a gente conta. E tem muita gente nesse lugar chamado solidão. No Brasil, então, é uma insanidade. 50% dos entrevistados da Ipsos se declararam sentir sozinho. Eles se sentem sozinhos todos os dias. Numa era, aliás, não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão. E aí a gente começa a entender que tem uma recessão de amizades. Nos anos 90, apenas 3% dos entrevistados nos Estados Unidos não tinham amigos. Em 21 subiu para 12%. Cada vez mais a gente está mais solitário. E o mais engraçado é que a gente está mais solitário na era mais fácil de se juntar da história da humanidade. É muito fácil de se juntar. A gente pode se juntar de uma maneira online, só que aí a galera começa a ver só isso aqui, só online. Tanto é que uma das maiores franquias da história da humanidade no cinema mostrou recentemente quem é o novo vilão dos brinquedos. Mommy, there's a package for you. I'm there. You were there. You. Hi there, I'm Lily Pad. Let's play. Eu trabalhava em programas de rádio na hora do almoço e eu larguei um dos programas para ir para casa almoçar. E aí eu cheguei em casa, fazia uns 35 anos que eu ia em casa na hora do almoço, né? Tava sempre no ar, e eu cheguei em casa e descobri que na frente dos meus filhos, na hora do almoço, tinham 2 tablets. E na hora que eu tirei os tablets da frente deles, parecia, desculpa o exagero, que eu estava tirando o crack deles. Eles ficaram 5 dias sem falar comigo. E hoje a gente consegue fazer uma coisa muito linda no almoço, que é conversar. A gente come e conversa. Coisa linda, né? Uma coisa que os seres humanos vêm fazendo há 12 mil anos, mais ou menos, no mínimo. Então, enfim, não existe, não tem escapatória. A gente cresceu. A gente vai ter que trabalhar e vai ter que conviver com outras pessoas. Então a gente vai ter que entender que amigos podem estar em qualquer lugar. Até porque são 90 mil horas. Isso aqui é uma pesquisa americana de um americano médio, digamos assim. São 90 mil horas trabalhando. Geralmente eu falo em ambientes que o lugar do trabalho não é tão legal. Hoje nós estamos num lugar diferente. Hoje aqui sim. Aqui é diferente a coisa. Então, vamos lá. Quando a gente está trabalhando, a gente vai ter que conviver com pessoas. Aí aparece uma pandemia, como eu já citei aqui. E aí na pandemia a gente teve que descobrir outros jeitos de trabalhar. E a gente viveu uma das coisas mais emocionantes do mundo, que foi trabalhar com imagens. Trabalhar através de uma telinha. E aí, coisas como essas aqui aconteceram. They will scale up the program if it is successful, guys. Very cool. We love it. Well, thank you. I think it really depends on just like the ethical standards of the profession. And in reality, I've heard that social work kind of has very high standards and like good standards in terms of things, and that people don't, like people of other professions don't have. Kids students, YouTube kids students, Seu parlamentar. are also now embracing this. Why? Why are you not doing this microphone? E agora a gente vai ver uma angústia junto com os 3. Acabou a reunião. O cara esqueceu de desligar a câmera. You hear us? Daddy! Oh, no. No. Jen called him. Oh, my God.
love it. Thanks a couple pictures of that. Oh. Oh, boy. Legal que eles não desligam, né? What's that? Johnny, I can see you. Bate palma quem é geração Z, por favor. Galera que nasceu do ano 2000 para cima. Bate palma. Eles estão aí, galera. Eles vieram para ferrar com tudo. Nunca teve uma geração tão diferente na história da humanidade. E essa geração é tão diferente, que na hora de buscar um emprego, eles têm alguns métodos completamente diferentes. Vou provar. Só um pouquinho o som mais alto, por favor. A geração Z, formada por jovens de até 26 anos, tem múltiplas aptidões no mundo digital. Mas o que sobra de habilidade na tecnologia, às vezes falta na interação com as pessoas e com as responsabilidades. Tem jovem levando os pais para entrevista de estágio ou emprego. A geração Z, formada por pessoas de até 26 anos, vem demonstrando comportamentos que chamam cada vez mais a atenção de quem contrata. Uma pesquisa feita com 800 gestores dos Estados Unidos revela que 1 em cada 5 jovens recém-formados da geração Z leva os pais para as entrevistas de emprego. O grupo ainda sofreu críticas quanto ao uso de roupas inadequadas e à falta de habilidades de comunicação, como redação de e-mails e participação em reuniões. Há ainda relatos por parte dos contratantes de dificuldade de cumprir horários, de lidar com a rotina estabelecida e de gerenciar a carga de trabalho. Já aconteceu também da mãe entrar em contato questionando o estado do processo seletivo. A mãe não gostou que a criança, né? Foi contratada. E mais do que isso, quando a gente dá oportunidade para eles, eles começam a fazer perguntas para nós completamente diferentes. Tu é geração Z, né? Tu é? Vem cá. Vira aqui. Só como é que é a geração Z? Ela quer que eu vá até ali. Uma salva de palmas a ela, que já provou pra ele. É legal. Parabéns. Você tem um pedido, bem? Kênia, eu quero que tu leia junto comigo algumas reclamações que a geração Z começou a dar do emprego, tá? Quero que tu leia, vamos para aqui para baixo, fica melhor para ti enxergar aqui. Eu gosto muito dessa primeira aqui, ó, aqui de baixo. A estagiária justificou a falta, pois estava com dor no corpo. Doença, crossfit. Essa aqui, ó, é maravilhosa, da recepcionista. Eu tive uma recepcionista que perguntou se podia fazer home office quando não estivesse muito legal para sair de casa. E eu tive que explicar para a querida que era impossível recepcionar o público remotamente. Eles estão aqui, galera. Para rir na frente deles. Né? Ali o rapaz. O rapaz não estava entregando o que deveria dentro da função. O chefe chama para um feedback e ele recusa dizendo: não quero feedback, obrigado. E a última, por favor. O meu começou a trabalhar em maio e estava feliz que em junho já iria ter férias. Achou que era igual à escola. Qual desses 4 aqui que mais combina contigo, Kênia? CrossFit. O CrossFit. Uma salva de palmas da Kênia, muito querida. Não tem salvação, porém, quando a gente junta gerações, a gente cria lugares absolutamente mágicos. Pela primeira vez, a gente tem muita diferença de uma geração para outra, até porque nós estamos ficando mais tempo no planeta Terra, eu já vou falar sobre isso. Mas aprender a conviver é maravilhoso. A Kênia, você está trabalhando com alguém de 70 anos de idade, vai aprender um monte de coisa com essa pessoa. E a pessoa de 70 anos de idade vai aprender um monte de coisa com a Kênia. Então, quando a gente se junta, a gente fica muito, muito mais forte. E empresas que conseguem integrar pessoas de idades diferentes, fazer um mix, tem, concretamente, até 25% mais retenção, as pessoas ficam mais tempo na empresa, e 29% mais satisfação. Porque essa frase é muito verdadeira. É muito, muito verdadeira. A voz que desafia pode ser a que mais te ensina, isso vale para a Kênia ou para a amiga dela, que tem 70 anos de idade, que trabalha junto com ela. Então, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas diferentes, principalmente gerações. Até porque empresas que conseguem ter amizade
internamente, e aí não interessa mais a geração, tem 7 vezes mais engajamento, consegue diminuir acidentes de trabalho, porque a gente se cuida mais. Quando a gente se ama, falar uma coisa, bota o capacete, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A pessoa entende que é uma coisa que é um cuidado, e não uma ordem, uma decisão de trabalho. E aí, a gente consegue aumentar inovação, diversão, produtividade, retenção, controle, segurança e lucro, tudo cresce. Criar ambientes de trabalho também favorece. A empresa dele também tem que se mexer. Criar espaços de encontro espontâneo, né? Quando o espaço é mais legal. Um sofá, às vezes, é muito mais legal que uma sala. Um sofá, para a gente sentar junto. Acabei de sentar, aliás, no sofá lá. Aquela sala é fria, estava menos 12 graus. Mas tinha um sofá lá para me tirar maravilhosamente bem. Outra coisa, celebrar pessoas, não só metas. Que as pessoas cresceram. Celebrar isso. Geralmente a gente faz um brinde porque bater uma meta. Vamos fazer um brinde porque alguém cresceu no trabalho. Vamos fazer o seguinte, incentivar a vulnerabilidade. Quando tem um local seguro para a gente ser quem a gente é, com os nossos defeitos, a gente poder falar, a gente ganha e a gente cresce. Mais do que isso. Mencionar gerações já provamos, né? A Kenia veio aqui na frente, falou que CrossFit podia ser um dia de descanso para ela, enfim, e recompensar a colaboração. Certo? Pensar que nós somos nós. Não tem nenhum emprego, nenhuma empresa que só tem uma pessoa trabalhando. Imagina essa casa só com uma pessoa trabalhando. Quando todo mundo pega junto, é outra coisa. Mas cuidado com as panelinhas. Cientificamente, panelinha destrói. Bate palma que é paneleiro? É bom aplauso, né? Por favor. Ou tu é a única pessoa verdadeira da sala. Só alguém é sincero aqui, porque todo mundo é paneleiro. Eu quero os meus mais próximos de mim e não os outros. Para a gente se vincular, eu trouxe aqui tipos de amizade. Porque existem tipos de amizade, tipos de vínculos. Por exemplo, pode ter um vínculo que liberta. Na história bíblica, a Maria Madalena não era bem tratada. Ninguém gostava das mulheres na sociedade. E aí Jesus Cristo confiou nela. Ela começou a andar com os apóstolos. Tanto que ela estava no momento da crucificação e pediu para Jesus não subir, porque Jesus ressuscita, volta, fica 30, 40 dias, e ele decide falar, não, aqui não é mais meu lugar. Eu vou sair daqui, vou lá me encontrar com Deus, literalmente, e aí, vocês que vão espalhar minha palavra, porque eu não vou durar para sempre. E ele vai. E aí, Maria Madalena tenta pegá-lo. Isso aqui é um quadro do Giotto de Bondone, lá de 1306, ou seja, mais ou menos 1280 anos depois dessa cena aqui acontecer, e Jesus diz, não me detenhas. E aí isso liberta a Maria Madalena de segurá-lo, liberta Jesus, e ela vira a apóstola entre os apóstolos. É ela que informa todo mundo, galera, Jesus Cristo já foi, e agora é com a gente. Aparentemente deu certo, porque existe uma religião chamada cristianismo, com bilhões de pessoas que pensam nisso todos os dias. Tem a amizade de criação. A do Lennon e McCartney é o melhor exemplo possível. Vamos tentar achar os nossos Lennon e McCartney perto da gente. A gente consegue criar coisas juntos, a gente melhora quando está junto. Está nascendo um grande hino aqui. A gente já sabe como a música é, né? Mas a gente está vendo os dois trabalharem juntos. Olha como os dois se respeitam. Sobe o som, por favor. And if somebody ever loved me like somebody loved me. Aí a coisa começa a andar. Aí os caras começam a se olhar. Meu Deus, tá nascendo mais um. Eles vieram de novo. E eu pôr uma carta que faz a frase da música, né? John Lennon, é agora. Veio. George Harrison lá atrás começa a rir. Tipo, os filhos da mãe conseguiram de novo. E aí a música agora é um hino que todo mundo conhece. Um dando liberdade para o outro criar, não dizendo não, vendo as coisas acontecerem. A gente pode ter esse tipo de amizade. A gente pode ter amizade de espelho, que é uma das melhores de todas. Quando o nosso amigo pode ser diferente da gente, mas parecido com a gente. Quando o nosso amigo nos joga para cima. Por exemplo, Federer e Nadal. Vocês vão descobrir que eu adoro esporte, tá? Acho que o esporte nos ensina muito. Federer e Nadal era para se odiarem. Eu prometi que eu não ia falar de futebol. Prometi. Né? Mas é que eu não vou falar, né, tecnicamente de futebol, porque eu não quero falar tecnicamente de futebol. Mas o Federer e Nadal era para sentir ódio um pelo outro, como, por exemplo, eu sou colado que eu sinto pelo Grêmio. Desculpa eu falar isso para vocês, é uma parte ruim da minha vida. Eu sinto ódio pelo Grêmio. Todos os dias eu venho dizer que eu quero que o Inter caia. Eu olho para a cara do cara e penso assim, eu tô certo. Né? Era para ser a mesma coisa dos dois. E os dois criaram uma amizade durante o circuito, 30 anos juntos, duelando e crescendo. E na despedida do Federer,
O Nadal segurou na mão do cara chorando. E chorou mais que a esposa do Federer. Porque a esposa do Federer sabia que agora ia ir para casa. Tem amizade de sobrevivência. Eu nem preciso gostar. Mas se eu me juntar com algumas pessoas para fazer uma coisa boa, beleza, a gente engole. Churchill, Roosevelt e Stalin estão aqui juntos para derrotar uma das maiores maldades da história da humanidade. Tem amizade que cura, e essa amizade pode vir até de outros seres. Hidesaburo Ueno era um professor da Universidade de Tóquio, e ele todo dia saía de casa com o seu cachorrinho Hachi para ir numa estação, e aí o cachorrinho levava ele, na hora que ele voltava, o cachorrinho estava esperando. Ele teve um ataque cardíaco, morreu, história real, e nunca mais voltou. E o cachorrinho voltava para a estação durante 9 fucking anos. Ficou tão forte essa história que virou uma estátua na frente de Shibuya, a estação lá em Tóquio, e teve um filme que eu pego uma das cenas mais emocionantes e eu mostro para vocês. Essa aqui é a ex-esposa do Ueno, anos e anos mais tarde, passando na estação, e ela vai notar que alguma coisa continua acontecendo. Tati. Estava você continua me esperando. Isso mesmo. Eu posso esperar o próximo treino com você. Esse filme aqui, ele é muito válido para quem está começando um relacionamento. Coloca o filme e deixa ele rolando e fica observando a pessoa que tu acha que vai namorar. Se chegar nessa cena e a pessoa ao teu lado não chorar, tem um psicopata no sofá. A partir desse momento, tudo passa a ser perigoso. Né? Não dá mais as costas, já sai assim de ré. Diz que vai comprar cigarro e nunca mais volta solo do planeta Terra. Os japoneses acharam um jeito de se encontrar e fizeram em outra estação o encontro do seu Ueno com o Hachi. É incrível quando a gente cria vínculos também com essa gurizada, né? Bom, isso aqui é uma outra vida que eu tive, galera. Eu fiz também o Harry Potter, né? E a Hermione era uma amiga minha mágica, que me conectava com muitas coisas, mas principalmente não dizia sim para tudo. Eu mostrava aqui uma cena do Harry Potter, mas dias desses eu estou observando uma outra série chamada The Bear, que conta a história de um chefe de cozinha e toda a sua turma. E aí eu achei essa cena aqui sobre um outro tipo de amizade. Aquela que tem coragem de dizer umas verdades pra gente. Presta atenção no cara branco que tá chegando para trabalhar num super restaurante. E aí, bom, a cena fala pra si só. I wasn't clean. I've been doing this for 9 hours. I think everything was clean. I was telling you that something that was not clean either. Please do them properly. Yeah, or the goddamn forks outside. Do you think this is below you or something? Man, they are 45 years old polishing forks. No one is asking you to be here. I don't think anybody remembers your name. Nice try. You think I don't know how hard it is hiring people since COVID? We don't have that problem. I really drink this Kool-Aid. Yeah, I do. Why? Because I love this, Richie. I love this so much, dude. Did you know that when this restaurant opened 12 years ago, it won the best restaurant in the world the same year?
It's retained 3 stars because we have a waiting list that's full. 5,000 people waiting at any given moment long. Do you see their faces when they walk in here? How stoked they are to see us and how stoked we have to be to serve them? It takes 200 people to keep this place moving. And at any given moment, one of those people that is waiting in line gets to eat here. They get to spend their time and their money here. I'm sorry, bro, but we need to have some forks without streaks in them. Every day here is the freaking Super Bowl. You don't have to drink the Kool-Aid, Richie. I just need you to respect me. I need you to respect the staff. I need you to respect the diners. And I need you to respect yourself. Respect. Leslie, I'll see you inside. Eu daria um soco na cara, mas tudo bem. Essa garotinha ficou muito famosa porque ela escreveu um diário quando ela estava prestes a viver o maior mal, ou um dos maiores da história da humanidade. E ela começou a chamar o diário dela de Kitty. E dentro do diário, depois que tu vai vendo, vai entendendo que ela criou uma amizade, E a Kitty foi o último lastro de amizade que a Anne Frank teve. Era um ser imaginário, mas dava para ela a humanidade, para ela enfrentar o horror que estava na volta dela. Quem leu o diário depois e quem sabe dessa história sabe que tudo acabou da pior maneira possível. Mas foi o vínculo com um ser imaginário que deu essa amizade de cuidado para ela e fez ela sobreviver algum tempinho achando que ainda podíamos sair. Tem 5 armas da amizade. Quando a gente tem amigos, pense agora nos seus melhores amigos e amigas, certo? Essas pessoas têm essas características aqui. O convite, a provocação é tentar colocar essas características de quem a gente ama. Já? Deus, eu estou falando muito. Na gente mesmo. Por exemplo, a constância. Os nossos melhores amigos são constantes com a gente. Eles estão sempre perto. Sempre perto. E mesmo que a gente fica um tempão sem falar, quando chega pertinho, a gente entende que ele sempre esteve pensando na gente. Quer ver uma coisa? Essa história do esporte é maravilhosa. O Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores de basquete da história. Ele fez uma amizade muito grande com um outro jogador chamado Pau Gasol, um espanhol. Ele é americano e o Pau Gasol é espanhol. Jogaram juntos, ganharam taças juntos, enfim, e fizeram uma grande, grande amizade. Porém, um acidente de helicóptero levou o Kobe Bryant desse planeta. Ele morreu junto com uma das filhas dele. E o Pau Gasol continuou constante na vida da família e leva uma outra filha do cara em jogos de basquete, porque ele viu ela nascer, viu ela crescer e continua pertinho da família do cara, mostrando que constância existe até quando a galera nos deixa. A generosidade é o que as pessoas que a gente mais ama têm. A gente não é generoso também. Por exemplo, até no futebol, na maior rivalidade existe isso. Neymar e Messi. Messi acaba de ganhar a Copa América no Maracanã, aqui em solo brasileiro, tira o peso do mundo das costas dele e ele entende que o peso passaria para outro cara, amigo dele. E aí, na hora da festa da Argentina, o Messi abraça o Neymar e não larga o Neymar. O Neymar tenta sair do abraço e o Messi segura. Olha. A gente adora a pessoa que tem energia boa, né? Ah, aquela pessoa chega e melhora o lugar. Porque não é a gente. Porque não é a gente que melhora os lugares. Cristiano Ronaldo. Eu falei para vocês que contaria muita história de esporte. Isso aqui é Eurocopa 2016. Portugal e Polônia vão para os pênaltis. E aí começa a escolha de quem vai bater o pênalti. O Cristiano Ronaldo vai bater. Faltam 4 caras. E aí o Cristiano Ronaldo larga toda a sua energia para contagiar os... Ah! Eu não bater! Anda a bater! Eu não bater! Anda a bater! Bate bem! Tu bate bem! Perdendo, se foda! Se perder, se foda! Vai! Tu bate bem! Aí o Montinho acende o desafio, é energizado, minutos depois vai lá, marca o gol de pênalti, Portugal passa para a Polônia. A gente pode ser a pessoa da escuta, porque ela cria laços. Escuta é isso aqui. Por exemplo, Federico Gomes é um atleta argentino de tênis no circuito mundial. Um dia, o mundo acorda com uma mensagem dele desse tamanho no Instagram, no quadro depressivo. Ele não estava só com medo do tênis, ele estava com medo da vida. Não achava mais luz em nada. E aí, o mundo fica abismado, o mundo do tênis, né? O que acontece? Um dos maiores de todos os tempos, o Djokovic, vai lá e grava algumas histórias dele, mandando um carinho no cara. Ah, histórias todo mundo faz, né? Um sérvio escrevendo em espanhol para o cara entender, mas ele faz mais. Vai para Miami, convida o cara para treinar. Vai para Paris, convida o cara para treinar. E aí, depois disso, o cara se solta
e ganha a primeira partida na história nos grandes lances, que são os principais torneios. E lá em Roland Garros, isso aí. E aí o repórter tem uma sacada, porque o repórter viu o cara treinando com ele, vai pro Djokovic e informa pro Djokovic que o Federico ganhou a primeira partida. Se tan contento, se pone la victoria de Fede Gómez. Ganó Fede Gómez y está en segunda ronda. Así que, bravo, Fede. No, amigo, soy muy contento para él porque es una persona muy, muy buena, muy linda. Un jugador que hace mucha competición, que se dice fighting, todo el tiempo lucha, ¿no? Es una buena persona que he entrenado con él muchas veces en Miami este año, también aquí, ayer. Por eso me siento más cercano a él. E a vulnerabilidade, que eu já falei, ela nos conecta com todo mundo. Né? Quando a gente mostra nossas fraquezas, a gente se conecta. Até num jogo de tênis de mesa. Nunca chama de ping-pong para alguém que joga tênis de mesa. Essa pessoa vai acabar a amizade contigo. Por disso. Um torneio de tênis de mesa, você da frente. Aqui no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, essa cena acontece. A menina de azul saca, erra o saque, e aí começa a chorar. E aí a de amarelo pede permissão para a árbitra. Até a árbitra, né? Se emocionar. Imagina, coitada da árbitra, acostumada a ser xingada. A vulnerabilidade conectou as duas. E é melhor a gente começar a se conectar com você, porque a gente está ficando mais tempo no planeta Terra. Cada vez mais tem gente com 100 anos de idade. Então a gente vai ter que aprender com pessoas. Tem que aprender com pessoas mais velhas. Cadê a Kenny? mais uma prova do que a geração não consegue suportar. Imagina. Ficar vendo alguém falar durante 1 hora. Aqui ele está trabalhando, gente. Alguém precisou dela, obviamente. Né? Vamos julgar assim as pessoas. Mas, enfim, a gente vai ter que aprender a ter outras pessoas. Aliás, a gente só chega aos 100 anos de idade quando a gente tem amigos. Eu não estou falando bobagem. A gente só consegue durar no planeta Terra quando a gente tem conexão humana. Quem não tem solidão. E solidão mata. Aqui. Aí, por favor, sobe o som. Porque a gente vai ter que ouvir mais a galera dos 100 anos de idade. Porque eles têm sabedoria pura para nos dar. Seu João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. O que o seu João merece, gente? Não é tempo perdido que a gente conversa com pessoas mais velhas que a gente. A gente se conecta de verdade. E aí eu criei o Manual Desesperado para viver enlouquecidamente cercado de amigos. Para ter amigos tem que fazer força. Atirado no sofá não rola. Só com o celular online não rola. Então a gente vai ter que fazer força. Só que eu peguei uma nova força que surgiu entre a gente, chamada inteligência artificial. Fui lá numa inteligência artificial e comecei a pedir para ela desenhar frases que a gente faz com grandes amigos nossos. Quer ver uma coisa? Eu pedi para ela desenhar eu saindo correndo na hora do almoço para ir almoçar com um amigo meu durante 20 minutinhos. Para não perder a amizade, para a gente se ver rapidinho e deu. Deu certo, né? Eu pedi para ela desenhar eu chegando na rodoviária às 4h30 da manhã para esperar o cara que tá chegando na igreja. Né? Aí ela desenhou certinho. Eu pedi para ela desenhar eu me oferecendo para ficar com os 4 filhos do meu amigo e da minha amiga para eles saírem para jantar. Aí começou a dar tilt. Porque é impossível ficar com 4 crianças sorrindo. Tá todo mundo feliz aqui, não tem nenhum tablet, tem umas bolinhas ali, não sei mais o quê. Eu pedi para ela desenhar, eu recebendo meus amigos para um churrasco na minha casa. E aí a inteligência artificial pensou que era um campeonato de churrasco. E o meu amigo chegou com uma outra churrasqueira e começou a assar a carne do meu lado. E não tirou a mochila ainda por cima. Eu pedi para ela dizer o seguinte, quando eu recebo uma amiga em casa, e ela é uma super amiga, eu tenho uma garrafa de vinho que eu digo que ela é especial, tá na hora de abrir. E aí eu abri. Para receber a minha amiga. Eu falei para ela, quando a gente vai sair com um amigo no restaurante, ou uma amiga no restaurante, a gente tem que ligar antes para pegar a melhor mesa, né? E aí ela reservou a melhor mesa pra gente. Amiga, pena que pelo climão aqui vai dar uns R$1.500 essa conta do milho. Né? Eu pedi para ela o seguinte, amigo que é amigo, defende um amigo mesmo quando ele não tem razão.
Eu tive que virar um guerreiro para conseguir esse ato, né, de muita força. Falei para ela assim, amigo que é amigo aceita todos os grupos de WhatsApp do outro amigo. Foi isso que ela devolveu para mim. Eu falei para ela o seguinte, amigo que é amigo conta a mesma história e eu vou rir do mesmo jeito sempre, para apoiar o cara. Deu tudo certo também. Aqui eu mandando vídeos de rios engraçados para um amigo e ele abrindo às 2 da manhã. Né? Acho que deu certo. Aí começa a dar treta, galera. Aqui eu comprando ingresso de madrugada, feliz da vida com meus amigos, é impossível ter nossa felicidade, porque é de madrugada. Eu indo ao hospital, levar sorriso para quem está precisando, deu muito certo. E agora começa a treta de verdade. Eu discuti político com meu amigo sem brigar. Eu vendo o jogo do time dele, na casa dele, em paz. E eu pedi para ela o seguinte, amigo que é amigo, empresta dinheiro de boa. Olha a cara das outras pessoas. É difícil. É difícil. Mas amigo mesmo, é quando a gente manda uma mensagem, preciso falar contigo. E a pessoa fala, liga. E aí tu recebe uma ligação. E tu fica ouvindo alguém falar por 40 minutos. 50 minutos. Depois que acabar essa minha fala, por favor, manda uma mensagem para essa pessoa que você não está dando mal a ela. Ela te ouve por 40 minutos. Reclamando da chefe, do chefe, enfim, seja lá o que for. Como é que eu faço amigos? Criando amizades. Sendo aberto para isso. E aí esse vídeo, acho que ensina muito pra gente. Beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on. Even when the road seems very long, open your eyes. Even if it's cold now, there's one thing you should know. Eu comprei qualquer produto dessa empresa. Esse menininho que fez um desenho para torcer para o time de futebol americano da universidade americana. E na hora que ele chegou com esse desenho atado numa camiseta laranja, que ele não tinha dinheiro para comprar, ele sofreu bullying na escola. Começou a ser ridicularizado. E, inclusive em grupos de WhatsApp dos menininhos lá, enfim, né? E aí a universidade fez o seguinte, transformou esse desenho na camiseta oficial da universidade. E transformou toda a grana arrecadada com a venda, e aí vendeu para os Estados Unidos inteiro, para dar para instituições que cuidam de bullying, em escolas, em ambientes de trabalho, e qualquer lugar que possa existir. E mais do que isso, a Universidade do Tennessee falou para o menininho, tu vai crescer, e se tu for apto para entrar aqui, passar por um teste, nós vamos te dar de graça a faculdade que tu quiser lá dentro. Ou seja, eu estou falando tanto de pessoas que a gente já conhece, de pessoas que a gente tem que manter o vínculo e alimentar isso, mas, na verdade, os nossos relacionamentos podem surgir a qualquer momento. A gente pode ser legal com qualquer pessoa. A universidade não sabia quem era o menininho, então estava preocupada com isso. Estava preocupada em resolver a vida. É muito mais fácil estar aqui, nessa casa, dizendo isso, porque ela existe para salvar vidas. Ela existe para manter vidas. E aí eu lembro de uma história que eu vivi com o meu menininho. Ele pediu a bola da Copa do Mundo de 2022 de presente de Natal. Para quem um dia teve que comprar a bola da Copa, descobriu que a bola da Copa não custa 100 pila, 50 pila. Ela custa 900 reais. A gente teve que fazer uma vaquinha para comprar uma bola. Aí eu pensei, sem problema, vamos fazer essa vaquinha, ele quer muito, porque ele vai ser feliz com a bola. Beleza, ganhou uma bola de Natal, passa um mesinho ali, um pouquinho, metade de janeiro, ele chama os amigos lá, e eu falei assim, vai jogar bola? E ele, vão jogar bola, todo mundo começou, vamos jogar bola, aquela explosão em casa, de felicidade. Sem guri. Aí, ele tá descendo, eu olho pra mão do meu guri, uma outra bola. Eu assim, não, tá brincando comigo, né, cara?
A gente fez um esforço para comprar a bola da Copa para ti. Até compramos uma oficial, que é áspera. Né? Que é áspera oficial, para ser mais caro. A diferença do preço é só essas coisinhas aqui, áspera aqui. E ele olhou para mim na cara dele e falou assim, não vou usar a bola nova. Eu disse, por quê? Ele vai estragar. Eu assim, não. Os teus amigos saíram de casa, tudo de chuteirinha para jogar bola. Então tu vai pegar essa bola porque eles merecem a bola nova. A bola nova é para os teus amigos. Ele ficou me olhando com uma cara. E eu faço uma metáfora. A única coisa que a gente pode usar e não estragar é uma amizade. Se a gente for fazer uma metáfora com a bola, é isso. Bola nova é para usar, é para chutar, é para cair no barco, é para molhar na chuva, é para cair no vizinho, cuidar do cachorro não morder. Um chama o cachorro do lado do muro, o outro vai correndo e pega a bola no pátio e volta. A amizade é a única coisa do mundo que a gente pode usar até rasgar, até esgaçar. E é o que nos mantém vivos até aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Carol, há 20 minutos, falou para mim. Foto, momento foto também. Gente, queria agradecer o Potter por ter aceito. Eu mandei uma mensagem para ele num sábado de manhã. Achei que deve me responder, tipo, daqui a uns 3 dias. Não deu 3 minutos, ele respondeu e já aceitou o convite. Então, primeiro, obrigado e, sei lá, gratidão mesmo lá. Pelo carinho com a gente, pela amizade. Novo amigo da casa. Vamos fazer uma ao contrário? Vamos. Mas aí faz. Fica firme aí. Para baixo. A gente abaixa. Todo mundo de pé, né? Atenção, galera. Levanta o braço 3, tá? 1, 2, 3. Foi? Foi meio, né? Não foi toda a energia, mas tudo bem. Depois do almoço.